Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Vocês lembram da história do Lucas Leiva, né? Chegou aqui na metade de 2022, tricolor brigando para voltar para a Série A. Um jogador que foi super importante nos bastidores, um cara que era líder, né, do nosso vestiário, assim com Jeromel, com Kahneman, foi importante para o nosso acesso. Só que no final ali de 2022, o Lucas acabou tendo detectado um problema cardíaco. O jogador passou por uma série de exames, até que em março de 2023, o Lucas acabou anunciando a sua aposentadoria forçada. Fato é, meus amigos, que o Lucas ainda tinha contrato com o Grêmio até dezembro de 2023. E desde então, clube e jogador discutiam na justiça a melhor forma de pagar o restante do contrato. Pois então, Grêmio e Lucas Leiva chegaram a um acordo. E o Grêmio vai pagar em 70 parcelas o valor de 7 milhões e 200 mil reais. O Grêmio vai dividir em 70 parcelas 7 milhões e 200 mil reais. Esse é o valor que o Grêmio deve ao Lucas Leiva. Já entraram em um acordo, inclusive esse valor já entrou ontem, já foi apresentado ontem na reunião do Conselho Deliberativo, na questão que o Grêmio teve que pedir o aumento, no caso, das verbas para essa temporada. O Grêmio vai chegar a 55 milhões de déficit em 2024, então esse valor acabou sendo incluído também. Então, Grêmio e Lucas Leiva chegaram a um acordo. O tricolor deve ao jogador agora 7 milhões e 200 mil reais, que será pago em 70 parcelas. Esse é o valor que o Grêmio deve ao Lucas Leiva, tá? Pesado, olha só, vamos avançar pra gente falar sobre o jogo de amanhã. Afinal de contas, o tricolor enfrenta o Botafogo. Confronto super difícil, vai acontecer lá em Brasília, no Mané Garrincha. O tricolor já está em Brasília, já chegou por lá no final da tarde desta sexta-feira. Inclusive, a lista de relacionados com surpresas está na tua tela. A gente está acompanhando aí. O Renato está acompanhando a delegação, é importante que se diga isso, está por lá, junto com o Brum. O presidente Alberto Guerra ficou em Porto Alegre por conta da comemoração do aniversário do Grêmio, que acontece amanhã no Estádio Olímpico. A lista de relacionados está aí com os goleiros Marquezin e Kaique, os laterais João Pedro, Igor Serrote e o Reinaldo. O Grêmio está sem um lateral esquerdo reserva, vocês notaram? É só o Reinaldo. O Mike não viajou. Então, João Pedro e Igor Serrote, opções para a lateral direita, Reinaldo para a lateral esquerda. Os zagueiros, Jeromel, Gustavo Martins, Kahneman, Natan Felipe e Rodrigo Caio. Os volantes, Dodi, Duqueiroz, PP, Ronald e Vija Sante. Os meias, Cristaldo, Edenilson, Monsalve e Natan Pescador. E os atacantes, Aravena, Arezo, Bright White e Natan Fernandes. Notem, na zaga, não temos nem Rodrigo Eli e nem Gemerson. Os jogadores não viajaram, permaneceram em Porto Alegre se recuperando de lesão. Lá no ataque, Soteldo ficou em Porto Alegre por desgaste muscular, pelo menos essa é a versão da assessoria de imprensa. Pavon segue em recuperação. O caso do Pavon é um mistério total. O Pavon, ele fez a sua última partida ali no finalzinho de agosto. Quando o Grêmio anunciou a lesão do Pavon, era uma lesão simples, uma lesão de grau 2 na época, uma lesão que levaria ali 20 dias, pois já passou toda a reta final de agosto. No início de setembro ele foi visto no CT treinando com bola, depois desapareceu, não se vê mais falar de Pavon. O Grêmio também não se posiciona a respeito do jogador e mais uma vez o Pavon fica de fora de uma partida em que ele, em tese, seria titular, porque o Renato vai movimentar a equipe, o Renato vai mexer no esquema, ele prometeu isso na última coletiva de imprensa, para ele não dar certo Monsalve e Cristaldo jogando juntos. E assim, agora sem o Soteldo, como é que vai ficar esse time do Renato? A gente fica na dúvida. Se a gente pegar para analisar, eu tô vendo um grande número de zagueiros ali. Será que o Renato não vai com um esquema com 3 zagueiros? Vamos lá, teríamos um time com Marquezin, João Pedro e Reinaldo, tendo uma linha de 3 zagueiros nas escolhas do Renato, tá? A escolha do Renato, Gustavo Martins, Kahneman e Rodrigo Caio? Seria essa a escolha do Renato? Acho que por aí. Natan Felipe, pouco espaço ganha. O Jeromel já não tem mais todo aquele físico, não tem mais toda aquela condição. Então, pode ser que no esquema com 3 zagueiros teremos Gustavo Martins, Kahneman e o Rodrigo Caio. Enfim, com 2 volantes, no caso o Dodi e o Vija Sante. O meia, acredito que seja o Monsalve, né? O Cristaldo
Acredito eu que na escolha o Monsalve se sobressaia ao Cristaldo, até porque o Monsalve vem jogando mais e marca melhor do que o Cristaldo, né? E lá na frente teríamos o Bright White com um dos dois ali. Eu acredito que ou o Aravena ou o Nathan Fernandes. Não acredito em Bright White e Arezzo, por exemplo. Então talvez até o Aravena, que a gente já viu que na hierarquia está melhor do que o Nathan Fernandes. Então, para mim, é uma provável equipe, tendo o Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Rodrigo Caio, Reinaldo, Dodi Vijaçante, Monsalve como meia, tendo o Aravena e o Bright White. Mas um modelo de time para o jogo de amanhã, com essa lista de relacionados que a gente está acompanhando aí, as listas de relacionados que o Renato levou lá para Brasília. O Grêmio enfrenta o Botafogo neste sábado, então. E tu sabe que a cobertura, o pós-jogo é tudo aqui no nosso canal. Então vem para cá, o pós-jogo a gente vai acompanhar tudo aqui direitinho, coletivo e tudo mais depois da partida. Lembrando, Diego Costa, ele ficou de fora porque ele foi punido, né? Tem mais uma partida para cumprir daquela expulsão ainda lá do jogo contra o Bahia. E o Renato, pela mesma situação, só que o Renato não por expulsão, porque tirou o time do banco de reservas na época, levou 4 jogos, conseguiu um efeito suspensivo, cumpriu 2 e agora restam mais 2. Então fica de fora do confronto de amanhã e do confronto da próxima semana contra o Fortaleza. Valeu? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.